Olá, pessoal, tudo bem? Sou André Portela, sócio do Portela Soluções Jurídicas. Para quem não conhece, o Portela Soluções Jurídicas é um escritório de advocacia voltado para o mercado imobiliário. Nosso cliente são incorporadoras, condomínios, construtoras e investidores imobiliários. Então, nós temos todas as áreas do direito para atender as demandas relacionadas com o mercado imobiliário. Sim. A gente está aqui hoje para explicar, para falar com vocês sobre a estruturação de holding patrimonial para o planejamento sucessório. E eu estou aqui com o Dr. Pedro Príncipe, sócio do escritório titular da área de societário, direito societário. Doutora Adriana Jansen, também sócia do escritório, titular da área de regulação imobiliárias. E doutor Antônio Dourado, titular da área de direito tributário do Portela Soluções Jurídicas. Para começar, a falar com vocês sobre qual a importância, o porquê de fazer um planejamento sucessório já agora em vida, queria que a Adriana explicasse um pouquinho como é que funciona o processo de inventário judicial e extrajudicial. Adriana. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. É uma honra estar com vocês. Bom, falar sobre inventário é entender que houve o falecimento de alguém e essa pessoa deixou bens, sejam móveis ou imóveis. Como a gente está falando e pensando no mercado imobiliário, é importante pensar nos bens imóveis. A gente tem duas opções hoje na legislação, que é o inventário judicial e o extrajudicial. Se a gente pensa na maior diferença deles, é o lapso temporal. Um processo de inventário judicial, ele demora muito tempo, tendo em vista que, na maioria das vezes, ele tem litígio, né? As pessoas têm litígio, quando os herdeiros têm litígio, obrigatoriamente vai para o inventário judicial. Quando a gente pensa na contraposição do inventário extrajudicial, e essa é a grande sacada do extrajudicial, é que as pessoas são maiores, capazes e concordes. Não há briga. Existem bens a partilhar e as pessoas estão é, unidas e entendendo que aquilo ali é o meio, né, o caminho para dividir esses bens. Então, essa é uma forma muito mais célere de atuação. No entanto, é importante frisar que, tanto no extra quanto no judicial, a gente vai tropeçar, digamos assim, no imposto, que é o ITCMD, que hoje ele tem uma alíquota grande, alta, e quem pode falar mais sobre isso é o doutor Antônio Dourado, que vai explicar um pouquinho aí, né, de como é essa alíquota. Obrigado, Adriana. Tudo bem? Bom, quando a gente está falando do ITCMD, os impostos de transmissão causa-mortes e também de doação. Para você poder fazer um inventário extrajudicial, você precisa fazer o lançamento desse tributo. Depois que você abre a minuta no cartório de notas, você leva isso para a Fazenda estadual e lá vai ser feita a avaliação dos bens e vai ser feito o lançamento do tributo do ITCMD. As alíquotas hoje praticadas, em sua maioria, apesar de progressivas, é a partir de 4%, chegando até 8%, dependendo do valor do monte a ser partilhado. Isso, historicamente, já se alterou muitas vezes. E a tendência é que isso venha a aumentar ainda mais. Quando a gente pega a comparação dos impostos que são cobrados aqui para a transmissão causa-mortes com outros países no mundo, nossa alíquota ainda é bastante baixa. Então, assim, quando a pessoa tem a oportunidade de se planejar e fazer essa estruturação, que pode ser feita também através de doação, ela pode se beneficiar e ter uma carga tributária muito menor do que se deixar a se perder de vista, se não realizar com antecedência. Só fazendo um paralelo, é importante a gente mencionar que hoje a gente encontra, inclusive, uma dificuldade para avaliação desse imposto. Então, para além Uhum. de demorar para fazer minuta, para fazer todo o procedimento, a gente tem uma demora dentro da Secretaria de Fazenda, seja ela de qual seja o estado. Então, tem esse contraponto aí Isso. também. E mesmo sendo vantajoso o extrajudicial, muitas vezes a própria fazenda pode botar um valor alto. Então, assim, uma assessoria de uma equipe que seja qualificada, que tenha o conhecimento, que saiba da outra tramitação, ajuda demais a diminuir ainda mais essa carga tributária. Isso. E muitas vezes, quando chega na hora de pagar o imposto, você não tem aquela liquidez, a família não tem o dinheiro para pagar, então tem que se desfazer de algum bem nas pressas, perdendo o valor daquele bem, né? Para poder pagar o imposto do todo o monte, de todo o valor que foi deixado em herança, né? Isso. Acontece Em muita caso vez. recente, lá no escritório, teve cliente da gente que teve 20% de deságio, porque pela pressa, porque não fez uma estruturação, não fez um planejamento sucessório, né? Um planejamento não se estruturou. Então, na hora, como os herdeiros eles não tinham como fazer esse pagamento, eles, assim, porque a pergunta é, você vai comprar um imóvel assim, com um envolvimento judicial lá, num inventário,
sem saber se ele vai chegar para você mesmo. Então sempre tem esse deságio, né? 20%, mais Isso. ou menos. E a pressa também, né? Porque quando chega a guia para pagar o imposto, você tem que fazer a operação rodar. Então tem que liquidar, tem que vender esse imóvel com mais velocidade. E a venda com mais velocidade quer dizer com preço mais baixo, né? Sim. Mas a gente também tem uma notícia boa, que foi a legislação que saiu agora no último setembro de 2023, não é isso? É verdade, André. Recentemente, agora no mês de setembro, foi aprovada uma lei complementar 520 do ano 2023, onde foi dado ao contribuinte a possibilidade, através de doação, usufruir de alíquotas bem menores comparadas às que são praticadas atualmente, para fazer esse planejamento tributário. O que é que a pessoa precisa fazer? Dentro do prazo previsto na lei, que é de 30 de setembro até 29 de fevereiro de 2024, a pessoa tem que praticar essa doação, ou seja, levar à fazenda essa vontade de fazer essa doação e vai poder usufruir, de acordo com o valor da doação, de alíquotas de 1 ou 2%. 1% é para aquelas doações de até R$ 289 mil. Para os valores superiores, a alíquota aplicada vai ser de 2%. Ou seja, é uma oportunidade muito boa de fazer esse planejamento, porque a gente está dizendo uma redução de até 8% para, no pior cenário, 2%. Isso, A diferença é gritante. e se pagar à vista, né, tem 10% de desconto, não é isso? 10% de desconto. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, realmente. E, assim, não é sempre que tem essas oportunidades, são raras. E a gente não sabe para o futuro quanto é que vai ter de novo. Então, é uma janela de oportunidade para quem quer já deixar a sua vida resolvida. Sim. Perfeito. E aí, a gente consegue fazer essa estruturação de um planejamento sucessório de várias formas, né, Pedro? E aí, como é que geralmente a gente costuma fazer lá no escritório? Explica o pessoal aqui. Isso. Lembrando que o planejamento sucessório ele não se resume à holding familiar. Holding familiar é uma das ferramentas que a gente usa e que todo mundo fala holding familiar como se fosse um tipo societário diferente. Mas, na verdade, a gente usa uma sociedade limitada, ou SA. Na maioria das vezes a gente faz limitado, mas dependendo do caso, a gente quer uma blindagem maior. A blindagem que a gente fala, eu sempre vou tentar. A gente vai falando aqui, eu sempre vou tentando puxar alguma coisa, principalmente essa parte de blindagem. Blindagem, a gente não consegue blindar 100%, né? A gente tenta mitigar o risco de qualquer dívida ou qualquer risco de ação trabalhista, ou, enfim, ação tributária de cair no bem da pessoa. Mas Desculpa, rapidinho, Não, só foi. fazer um parênteses. Blindagem, como sempre falo, é blindagem como blindagem de carro, tem vários níveis. Isso. Depende do risco que Exatamente. você tá exposto, que você vai definir qual o tipo de blindagem. Você pode fazer uma estruturação de uma offshore, de uma empresa fora do país, porque seu risco é muito alto. Ou você pode fazer uma estruturação limitada, se seu risco é mais baixo, mas você está mais interessado em fazer um planejamento sucessório já de agora, e não tanto uma blindagem patrimonial por outros riscos associados. Geralmente, quando a gente vai fazer a integralização dos bens no capital da sociedade, a gente pega o valor contábil. Pega o imposto de renda, aquele valor que foi declarado, a gente integraliza no mesmo valor. Por que a gente faz isso? Para evitar que tenha um ganho de capital. Se a gente for colocar um valor que a gente acha, um exemplo, a casa que é 100 mil, tá no valor histórico de 100 mil, a gente aporta, coloca 800 mil no capital social, para esse imóvel específico, vai ter o ganho de capital de 15% em cima desse valor. Em cima dos 700 Em mil, cima né? dos 700 mil, quero essa diferença. Quando o valor é até 5 milhões. É uma regra que vai diminuindo de acordo com o valor do bem. Então, a gente opta por colocar a integralização com o valor que está declarado, historicamente, lá na declaração do imposto de renda. Depois que é integralizado na junta comercial, a gente leva para a prefeitura para pegar a certidão de não incidência. A gente pede a certidão de não incidência, mas tem algumas cidades que que a gente vem tendo uma dificuldade com relação. Eu até pedi a ajuda aqui de Antônio, que tem mais propriedade que eu. Sim. O que acontece? A Rode, como bem disse Pedro, é uma empresa, uma sociedade. E o que acontece? Existe na nossa Constituição a previsão de isenção do ITBI para a integralização de patrimônio de bens, seja ele imóvel ou móveis, mas no caso é imóvel, para o capital social dessa empresa. Com algumas exceções legais, por exemplo, se a atividade fim da empresa for locação de imóveis ou compra e venda de imóveis, mas existe assim um estudo que você pode fazer para ver a melhor forma de fazer isso, a isenção. Sendo que acontece o seguinte, alguns municípios, o que é que ele vinha fazendo? Ele vinha cobrando o ITBI pela diferença entre o valor que estava listado no posto de renda da pessoa Capital social. com o valor da avaliação que eles iam fazer lá na hora de lançar o tributo do ITBI. Porque o que é o ITBI? É o imposto de transmissão sobre bens que tem um custo, bem imóveis que tenha um valor econômico nessa transmissão. E eles consideravam que essa empresa
estaria gerando um proveito econômico para o contribuinte. Por isso que eles estavam lançando em cima dessa diferença. Não quer dizer que isso é uma coisa pacífica. Existem decisões judiciais, existe uma discussão ainda sobre a validade ou não dessa cobrança. Mas hoje, na prática, vem acontecendo isso. Mas mesmo assim, ainda é muito vantajoso, porque a gente tem uma alíquota baixa em relação ao ITBI, de 1,8%. Só lembrando que a alíquota de 1,8% é para Recife, né? A cidade do Recife, se você fizer o lançamento do imposto em até 30 dias após o ato, é que tem essa alíquota de 1,8%, e cada município pode ter sua própria alíquota. Sim. Mas ainda assim, é uma alíquota bem abaixo da alíquota do ICD, né? Do ICD a 8%, por exemplo, e que só incide sobre a diferença entre o valor que esse imóvel entrou no capital social e o valor de avaliação, né? Para a gente fazer uma integralização de imóvel no capital social da empresa, esse imóvel precisa estar redondinho, a propriedade está em nome da pessoa que integralizou esse imóvel. Como é que funciona isso, Adriano? Sim, quando o doutor Pedro estava falando, eu me lembrei que a regularização ela anda bem atrelada à parte societária, tributária, porque ela é atividade meio e atividade fim. E nessa questão ela é atividade fim. A gente só consegue integralizar um imóvel se ele for de propriedade daquele que integra. Então, às vezes o societário ele emperra porque não tem a propriedade do imóvel, né? O proprietário que o procurou não tem a propriedade. Então, o nosso trabalho é sempre de, lá no início, quando se procura para fazer um planejamento sucessório, é pedir as certidões atualizadas dos imóveis para verificar a titularidade. Se estiver tudo ok, a gente pode passar para um outro nível e aí a regularização ela se torna uma atividade fim. Tudo bem, mas antes, muitas vezes acontece no escritório, as certidões chegam, os proprietários não são os proprietários, e aí a gente precisa fazer doação, precisa fazer uma adjudicação compulsória, um uso capião extrajudicial, vai variar, né, da situação, mas aí ela atua muito casado com o societário para ser essa atividade fim, permitir que o planejamento sucessório aconteça. E só ratificando essa parte da importância da certidão de matrícula e atualizada. Porque o que acontece muitas vezes, o cliente, ele quer evitar um custo, muitas vezes de 30 a 40 reais para emitir uma certidão, ele fala, não, mas eu tenho aqui, eu te ajudo até para ser rápido, e dá, a gente vê e pega, já aconteceu, né? Pega a informação, ele, não, mas pode confiar, não tem nenhum problema não. E depois ele, não, deixa a gente emitir outra certidão. Quando chegava a certidão, tinha uma indisponibilidade. Sim. Que, por acaso, a gente poderia fazer todo o processo de integralização, processo de prefeitura com lançamento, com a emissão da certidão de não incidência. Quando chegasse no cartório, o cartório não ia permitir o registro. E até a descrição do imóvel, né? Da constituição da empresa, da holding, ela precisa estar exatamente como está na matrícula, porque senão quando chegar na matrícula para fazer o registro da transferência, tem uma nota devolutiva, tem alguma exigência que impede o registro. E a gente tem que fazer um novo ato societário para voltar a operação Porque toda. o contrato ele substitui a escritura de notas, né? Nesse caso de integralização. Está tendo a transferência do imóvel do sócio para a empresa, mas é como se fosse não é uma compra e venda, entre aspas, porque está tendo essa transferência, comumente a gente faz a compra e venda, mas está sendo integralização na compra e venda que a gente faz a escritura de notas, né? Eu estou dando aula para você, você é a doutora de imobiliário, mas eu estou falando aqui, me corrija, por favor. Tá certo. A gente faz essa integralização para ter essa transferência para a sociedade, a gente faz a escritura de notas. Quando é uma integralização, a gente faz o contrato, o simples contrato na junta comercial, e aí é outro benefício também do planejamento sucessório através da holding, que a gente está tendo essa economia de uma escritura onde em Pernambuco vai 4 mil, 5 mil, dependendo do já está imóvel. mais, o teto já está uns 7 mil. 7 mil. Tá vendo como... Por cada imóvel. Tá vendo como eu não sei muito da área? Mas enfim, a gente substitui um valor, se a gente for usar uma limitada, R$397 aqui na junta comercial. E se a gente volta para aquele ponto, a gente quer agilidade, né? A gente Isso. está pensando num planejamento sucessório que a gente faça uma coisa que blinde, que dê segurança, Isso, perfeito. que seja ágil. E aí a gente tropeça, a gente se livra da escritura, né, de compra e venda, se livra dessa etapa no cartório de notas, e aí, por a descrição do imóvel tá errada, a gente volta tudo novamente, porque precisa de uma nota devolutiva. Então, esse ponto de a certidão no início é muito importante. É ela que vai permitir que a gente olhe se os imóveis estão todos regulares, sem nenhuma indisponibilidade, na propriedade da pessoa correta, para que o planejamento sucessório aconteça de forma célere. Exatamente. Até porque a junta comercial ele não confere, ela não pede a certidão para conferir os documentos. Exatamente. Então a gente tem que ter muita atenção, inclusive emitindo a certidão atualizada e pegar toda a descrição, incluindo o contrato social para depois averbar no cartório de imóveis. Registrar. A gente estava conversando aqui agora sobre como é que funciona o mecanismo, né, da integralização do imóvel na empresa, na Constituição, dentro da Constituição, ou até de uma empresa que já exista, Isso. e a gente pode fazer uma alteração para constituir esse novo imóvel com aumento de capital social.
que esse ato que a gente levou para a junta comercial já serve como o título para transferência da propriedade, não precisa fazer uma nova escritura, que o ITBI é sobre a diferença do valor integralizado para o valor de avaliação, e ainda tem mais vantagem, o ITBI ainda pode ser parcelado. Você ainda pode parcelar esse TBI, tendo uma forma de a previsibilidade, a economia, de você jogar isso para frente dentro de um planejamento estratégico para sua família. Só, eu quero fazer um imóvel agora. Esse imóvel paga o ITBI, registra. Agora vamos fazer o segundo. Vamos lá, agora a gente faz o segundo. E aí você consegue fazer um planejamento financeiro para custear tudo isso. Registro, escritura, tudo mais. Até porque um novo ato na junta comercial é barato. Na limitada que você falou é R$ 397. Então, vale a pena, dentro de uma estruturação de um planejamento financeiro, você até fazer vários atos para você ir fazendo tempos em tempos. Mas por que... Exatamente. Essa parte do orçamento é muito importante no planejamento. E aí o cliente ele sempre conta com a gente com relação a isso. A gente nunca diz, o seu planejamento sucessório a gente vai fazer e você fez o seu planejamento sucessório. Você está fazendo o seu planejamento sucessório. Ele não tem fim. Assim, a gente pode fazer agora, integraliza um bem, espera um tempo, depois a gente vê como é que está a legislação, se a gente pode fazer algum reajuste. Isso a gente está falando, eu estou falando aqui porque antes de começar aqui a gente tinha discutido sobre isso, sobre aproveitar essa redução da alíquota para conversar com clientes que já tinham feito o planejamento, que estão no processo de planejamento, de falar, ó, veja, já que você não tinha feito a doação naquele tempo que você não queria, vamos fazer agora? Isso tem sido até a Adriana conversando com a gente antes. Então, assim, a gente tá perto de vocês, do cliente que resolver fazer, desde o começo e até assim, como a gente disse, vocês estão no planejamento sucessório, não fez o planejamento sucessório. Isso. Se você já tem um patrimônio acumulado, você quer colocar tudo de uma vez, não pode colocar tudo de uma vez. Se você quer colocar aos poucos, coloca aos poucos. Porque colocar aos poucos às vezes é interessante? Porque a alíquota reduzida do ITB de 1,8% é só para ser. É só se você quiser fazer o lançamento do ITBI em até 30 dias após o ato. A assinatura do É nem contrato. o registro, É a assinatura, não é o registro. Então, se você coloca todos os imóveis agora e não vai pagar todos os ITBIs agora, então você vai pagar uma alíquota maior de 3% mais na frente. Então, a gente Exatamente. organiza tudo isso e é muito personalizado. Não tem um modelo, não tem uma receita de bolo, né? Cada caso é completamente diferente do outro e a gente estrutura de acordo com as necessidades de cada cliente, de cada família, né? E como você está falando, o planejamento não é um ato, não é uma coisa, a gente vai a vida toda. Mas na frente quero comprar outro imóvel, como é que faz? Pô, já vamos comprar dentro da holding? Como é que a gente bota dinheiro na holding? Que a holding não tem receita, então a gente já faz esse mecanismo de movimentar o dinheiro da pessoa, da família, dos pais ali, para dentro da holding, que a holding vai usar esse dinheiro para comprar os imóveis. E ali já está todo esse planejamento, toda essa estruturação, né? E fazendo um apanhado aqui, um resumo, continuando, onde é que entra a doação nisso aí, que até agora a gente não falou, né? Porque como os pais geralmente entram com esses imóveis e os filhos estão entrando ali com participação muito baixa, depois a gente vai fazer a doação ou do valor correspondente para comprar aquelas cotas ou das próprias cotas. E aí depois isso é uma dica importante, porque quando os estados vão analisar o valor patrimonial daquelas cotas, apesar de ter um entendimento recente de que tem que ser o valor nominal da cota lá, o valor está em balanço, ou seja, se eu coloquei um imóvel que valia R$ 100.000, vamos dar outro exemplo, se eu coloquei 3 imóveis, cada um desses imóveis valia 100, o valor nominal ali é R$ 300.000, mas o valor de avaliação desses 3 imóveis somam R$ 1 milhão. Então, o ICD sobre as cotas é sobre qual valor? 300 ou 1 milhão, né? Tem Secretaria da Fazenda de vários estados que dizem, não, é sobre o valor dos ativos que estão dentro da empresa, mas já tem entendimento jurisprudencial que não, é sobre o valor nominal da cota, o imposto, né? Então, às vezes, para evitar um conflito, uma judicialização, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mecanismo onde eu dou o dinheiro para o filho comprar do pai aquela cota. No final, o caminho vai ser o mesmo e a gente evita qualquer discussão com a Secretaria da Fazenda, né? Exatamente. Eu acho que essa sugestão que tu desse é até interessante, até para a gente poder usar aquela cláusula da doação modal, né? Isso. E a gente... Foi você que fez, não foi, Adriana? Isso. Então, como você falou, a gente já fez recentemente com um cliente da gente a doação modal, né? Que nada mais é de o pai, nesse caso, doar o dinheiro para o filho adquirir um bem. E essa é uma boa estratégia, principalmente para filhos que já são casados no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo. Que, se fosse pelo inventário, lá, aquela regra lá atrás, o bem não comunicaria, né? É herança. Mas, na compra e venda, ele se comunicaria. Numa doação normal, ele se comunicaria. Quando a gente doa o dinheiro para o filho, aí você pode prever exatamente essa cláusula de incomunicabilidade. E aí,
blinda o patrimônio da família, que ainda é do pai e da mãe, ainda é pensado, né, para manter os pais e para permitir essa sucessão no futuro. Então, essa é uma excelente alternativa. Isso que você falou agora de manter os pais, numa operação dessa, onde os pais já doaram essas cotas ou venderam essas cotas para os filhos, como é que os pais mantêm o controle sobre esse patrimônio, Pedro? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, essa pergunta ela é bem é feita comumente lá no escritório. Sempre quando os pais chegam lá para falar e ter essa vontade de fazer esse planejamento, eles sempre perguntam: mas e se por acaso meus filhos, sei lá, daqui a um mês, 2 meses, eles quiserem fazer algo com o imóvel, enfim, tenho esse receio, eles brigarem porque um tem um percentual diferente do outro de início, porque ainda está fazendo planejamento. A resposta que eu dou é bem simples: eles não vão ficar com tudo. Se por mais que o planejamento seja para passar uma boa parte, a gente deixa você ainda com 1%, que não vai fazer tanta diferença, ou até 0,5%, enfim. Algo que deixe seguro para você, porque nas deliberações do contrato social a gente vai colocar que se tiver que vender algum ativo, se tiver que, enfim, representativamente a sociedade, com o ente ou o cartório, principalmente com relação a porque tem imóveis dentro, vai precisar da unanimidade do capital social. Então, se você tem 0,5%, ele não tem unanimidade. Então, não tendo unanimidade, não fazem nada sem o conhecimento dos pais, sem o consentimento dos pais. Inclusive para a eleição da administração, né? Na empresa, na sociedade limitada, não tem prazo, ou a administração. Então, se a gente faz uma estruturação de uma limitada, o pai que está ali, o pai e a mãe que está lá como administrador, que é quem assina para vender um imóvel, para alugar um imóvel, para fazer qualquer operação, ele não pode ser destituído sem a unanimidade. E nunca vai ter unanimidade porque ele também tem a participação ali, ele Perfeito, também tem uma perfeito. cota. Né? Esse formato que a gente coloca, de colocar unanimidade, então evita até que a gente coloque usufruto nas cláusulas, que é algo que a gente vem evitando colocar usufruto pelo custo que tem, né? Isso. Então, a gente vem colocando esse mecanismo de colocar unanimidade e deixando os pais com um pequeno percentual. Isso acho que vale até a pena falar um pouquinho sobre o usufruto, porque tem muita gente fazendo planejamento sucessório, estabelecendo usufruto nas cotas, né? Mas não se atenta que na instituição do usufruto tem o ICD e depois na extinção do usufruto também tem ICD, né? Antônio, comenta um pouquinho. Isso é verdade, André. Inclusive, muita gente surpreende, porque quando você faz usufruto, você deixa uma parte do tributo para pagar no final, no cancelamento. Então, é muito melhor fazer dessa forma, porque você evita qualquer tipo de surpresa no final do processo, entendeu? Você já consegue deixar tudo organizado em Não tem relação custo a ao... mais, né? Não tem um custo a não mais. previsto. Isso. E, Exatamente. E quando tem o óbito, né? Quando tem o falecimento, tem a extinção do usufruto. Porque o isso. usufruto está vinculado à pessoa. Então, teria que pagar esse ICD da diferença do valor que não foi pago. Por isso que a gente não usa. E a gente faz essa estruturação patrimonial para pelo menos 15 anos, tem dado certo do modelo que a gente tem feito. Já tivemos casos de planejamento se completar, né, com o óbito, com o falecimento dos pais, daquelas pessoas que fizeram essa estruturação. E, sim, deu tudo bem, deu tudo certo. Esta evita algumas operações que são mirabolantes demais, que são multifacetadas, que tem vários caminhos, várias colunas, para poder tentar deixar uma operação simples, que quando seu filho for herdar, entre aspas, né, for assumir a responsabilização por essa empresa, ele já entende aquela estrutura de uma forma simples e ele vai tocar lá a vida dele com a gestão desse patrimônio dentro de uma estrutura que está toda organizada já, né? E o planejamento sucessório, ele vai além da holding, da parte imobiliária, que a gente frisou bastante aqui. A gente se preocupa também, quando a gente vai fazer o planejamento, se vai ter algum custo, a gente faz umas indicações para fazer essa manutenção do financeiro, se preocupar com o financeiro também. Então, como os herdeiros eles pagariam possíveis custos que teriam. Então, a gente indica fazer previdência privada, seguro de vida e, como o Antônio, a gente falou, é porque assim, tudo que a gente tá falando aqui, a gente saiu conversando antes, então foi bom, foi importante que chegou mais cedo, trocou uma ideia. E ele tinha falado até que não tinha a incidência do ICD e nem do imposto de renda. Foi isso? Isso, exatamente. Quando você recebe um seguro de vida, os beneficiários eles não vão precisar arrolar aquele valor para fins de ICD. Aquele valor é isento da cobrança do ICD e também do imposto de renda. Então, é algo que realmente é um dinheiro livre, que recebe de imediato, sem qualquer burocracia, para justamente articular e regularizar qualquer pendência que possa existir. Além do planejamento sucessório, né, que é a constituição de uma holding familiar,
traz, que a gente estava conversando até aqui, também tem uma questão do planejamento patrimonial, da tributação incidente sobre um aluguel, sobre uma venda desse ativo no futuro, né? Acho que vale a pena a gente destacar que quando a gente faz a integralização do imóvel de uma nova sociedade, a gente não pode vender aquele imóvel em até 3 anos, porque senão vai retroagir a obrigação de pagar o ITBI que a gente deixou de pagar. Mas, se eu estou pensando que, ó, daqui a 5, 10, 15 anos, talvez, eventualmente, todos os filhos saíram de casa, vou trocar aquele apartamento grande por uma estrutura menor e quero vender. Então, a gente pode alterar a estrutura dessa holding para ela passar a ter atividade imobiliária e ter uma tributação mais baixa, tanto no aluguel como na compra e venda, né, Antônio? Exatamente. Porque o que a gente precisa entender? A holding é uma pessoa jurídica. E para fins tributários, a pessoa jurídica geralmente tem alíquotas menores do que a pessoa física. Por exemplo, no imposto de renda, todo mundo sabe que, dependendo do valor, pode chegar até 27,5%. Na pessoa física, Na né? pessoa física. Quando, por exemplo, para fins de locação, dependendo do regime tributário aplicado para essa pessoa jurídica, a gente pode ter uma redução e pagar até 11, alguma coisa por cento. Então, assim, é uma diferença de mais da metade do valor do tributo. E isso a longo prazo, vamos dizer que você está fazendo uma sucessão para 10 anos, 15 anos. Isso a longo prazo vai se pagar. A holding se paga somente com esse tipo de benefício fiscal. Então, assim, a gente tem que ter uma equipe, uma pessoa que vai ver para qual regime tributário é melhor indicado para aquela holding específica. E isso, a longo prazo, vai trazer esses benefícios e daqui a pouco você nem vai ter os gastos com o ICD e ainda vai ter uma economia fiscal muito grande. Então, por isso é muito importante esse planejamento e o acompanhamento de uma equipe que vai dar toda essa estrutura e dizer o melhor caminho para a sua família seguir, né? O patrimônio familiar está bem resguardado e produzindo o melhor tipo de benefício. Tem outra pergunta que a gente recebe bastante também se eu tenho um imóvel só, vale a pena fazer uma holding? Às vezes vale, né? Às vezes vale. A gente independente do tamanho do seu patrimônio, se já começar a fazer uma estruturação, uma organização para o futuro. Se um cara tem 40 anos, 30 e poucos anos, tem um apartamento, mas pensa em ter investimentos imobiliários, outros imóveis, que sempre é um bom investimento imobiliário. Então já valeria a pena você fazer uma constituição de uma holding, começar a organizar isso para poder circular dinheiro por dentro dela e fazer as outras compras já dentro dessa estrutura e deixando a sua vida, a vida dos seus filhos já organizada de agora. Independente, você não precisa ter 10 imóveis para poder fazer uma holding patrimonial. Porque a gente volta para aquele ponto que Pedro disse, que não é um ato isolado, né? Isso. É uma atividade continuada que você está pensando no seu patrimônio, no patrimônio da sua família e na sua sucessão, né? Deixando os bens para os seus filhos. Que uma coisa é certa, duas coisas são certas na vida, né? Você tem que pagar imposto, você vai morrer. Todo mundo. Exato. É, Assim, o que eu acho importante frisar, novamente, é essa oportunidade que aqui em Pernambuco a gente está tendo agora. Então, você que está pensando, viu esse podcast, está com dúvida, quer ter um tipo de orientação, quer tirar suas dúvidas, entre em contato com a gente vai te passar todo o caminho que você precisa percorrer e aproveitar essa oportunidade fiscal da lei, né? E fazer esse planejamento tributário dentro da vigência dessa lei para aproveitar o benefício fiscal da redução da alíquota. Então, é um momento oportuno para esse tema ser discutido e ser posto em prática. às vezes é um tema difícil, né? Já foi pior. Eu acho que, assim, pela minha vivência, as pessoas que têm patrimônio, os chefes de família, os pais, as mães, já foi um tabu esse tema dentro de casa. Ninguém quer pensar que vai morrer um dia, mas hoje já é uma conversa que você que tem seus pais tem um patrimônio grande, tá todo na pessoa física, ou nem tá no imposto de renda, que acontece bastante, não tá registrado. Vamos começar a se organizar de agora. Tem essa conversa com sua família, com seus pais, porque acho que começar a resolver agora, o ganho é absurdo, assim. Se você deixa para resolver tudo depois, buscar o histórico, buscar documento, para poder fazer a regularização, aí faz uma transmissão, depois faz uma outra transmissão, né, para poder chegar e esse ativo tá na sua mão. Você perde valor, além de gastar muito dinheiro, você vai perder valor se você quiser vender isso rápido, né? Se você quiser realizar esse imóvel numa velocidade maior. E você paga tudo isso de uma vez, né? Exato. Planejamento, você fica Exatamente. muito tempo pagando, querendo, assim, vendo qual imóvel vai colocar, isso a gente falando especificamente da holding familiar, qual imóvel a gente vai integralizar,
No inventário, não. É. Tem isso É não. tudo de uma A vez. gente teve um caso recente, um avô, né, que a gente já está falando da geração do avô, ele deixou mais de 30 imóveis e o custo que está se tendo para pagar esses impostos é absurdo. Eles fazem uma programação para vender um imóvel e quitar o imposto de parte desse espólio, desse bem. Então, o custo é muito alto. Exatamente. Geralmente tem que vender um para pagar de 5. Aí deixou 30, vai terminar tendo que perder 6 imóveis, a vida toda suada, trabalhada para poder conseguir construir esse patrimônio para deixar para a família. E agora a família está tendo que se desfazer desse patrimônio a qualquer preço para poder regularizar isso, né? E ainda arcar com todos esses custos para regularizar, né? É. Tem escritura diferente da holding, tem escritura, tem registro, É. tem ITBI, eventualmente débitos de SPU, E então você ainda IPTU. você perde um parente. É. Isso. E sempre quando vai ter essas barreiras de cartório, ou se for judicial, querendo ou não, fica Tudo isso é um revivendo. desgaste, né? Desgastando. Você vai revivendo, você vai revivendo, você vai revivendo. É. Enfim. E importante também, né? Se você tem a oportunidade hoje de fazer isso, você não sabe o dia de amanhã. Você pode ser acometido por uma doença que vai lhe incapacitar para fazer esse inventário extrajudicial, por exemplo. Se você for uma pessoa interditada, você não pode fazer extrajudicialmente. Você vai ter que galgar todo o caminho do judicial. E nesse caminho pode acontecer, por exemplo, briga entre herdeiros, pode acontecer várias coisas que vão obstacularizar e vai acabar criando um custo que você pode evitar de agora. Só o fato de ter algum herdeiro menor de idade já implicaria na necessidade de ter um inventário judicial, então com interferência do Ministério Público, Isso. muito mais moroso, tudo mais. E uma outra pergunta que a gente sempre recebe é, eu tenho um filho, mas ele tem 4 anos, ele pode ser sócio de uma holding? Pode ser sócio de uma holding. E uma outra pergunta, além dele poder ser sócio da holding, não existe um impedimento legal de transferir um imóvel que é de propriedade da holding, mesmo tendo um sócio menor. Se ele fosse o proprietário, não, vou fazer uma doação direto desse meu imóvel pro meu filho. Aí, se você quiser vender esse imóvel, você vai precisar que o Ministério Público autorize você vender. Tem que pedir um alvará. Dentro da holding, não. Dentro da holding, o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica da holding. Aquele sócio menor ali, ele não tem interferência nesse ponto específico, né? Isso também é uma coisa que a gente escuta bastante. Como eu estava falando aqui, um planejamento sucessório não é um ato, né? É um planejamento para a vida. E a gente aqui no escritório, no Portal das Soluções Jurídicas, a gente tem uma equipe especializada em cada área do direito para atender as demandas do mercado imobiliário, como eu tinha dito antes também. Então, na equipe de regularização imobiliária, a gente vai acompanhar toda a sua história na parte para resolver os problemas necessários para o registro desses imóveis. É aquela coisa do atividade fim e atividade meio. A regularização, ela está sempre. Exato. Antes, para que os bens estejam saudáveis e aptos para serem integralizados, e fim, para registrar a integralização, registrar a transferência de propriedade pela integralização do capital. Isso. No tributário, a gente vai entender se aquela avaliação é uma avaliação justa, valor do mercado, entrar eventualmente com algum recurso administrativo ou até judicial, né? Exatamente. Questionar se o valor do tributo lançado sobre a diferença é legal ou não é legal, se a gente deveria fazer um depósito judicial daquele valor que foi lançado ali e questionar a diferença, já que a gente não tem pressa para aquilo. Então, eu posso até já seguir com o registro e tudo mais e continuar questionando sobre o pagamento ou não desse ITBI, né? O que a gente podia fazer, por exemplo, já que não tem obrigatório de integralizar tudo, pegava um bem de menor valor, fazia essa integralização e entrava com dado de segurança para tentar discutir essa questão do ITBI. Aí, dependendo do resultado do entendimento, como mandado de segurança é bem mais célere que uma ação ordinária, a gente já poderia usar isso como modelo, como caminho e perspectiva, né, do que pode acontecer com o restante do patrimônio. Então, é essa vantagem que você tem de ter uma multidisciplinaridade. Na nossa equipe de direito societário, não só a constituição da sociedade ali patrimonial seja limitada a SA, um offshore, inclusive, uma empresa fora do país, mas como acompanhamento da vida dessa empresa, né? De possíveis alterações futuras, de novos aumentos de capital, de alteração de administração, de controle da governança, né? Que a gente também é importante fazer um acordo de sócios, mesmo sendo a família ali, mas é importante ter esse acordo para algumas regras gerais, né? Isso, Pedro? Isso, perfeito. Quando a gente começa a fazer o planejamento, os pais muitas vezes falam, não, mas são meus filhos, eles são muito unidos. Mas a gente sempre associa essa parte da Constituição, por mais que seja falando em caso de falecimento, né, planejamento sucessório, a gente sempre fala assim, começar o casamento já falando da separação, né, que está todo mundo feliz, está todo mundo empolgado. Então, já faz um acordo, a gente faz todo o levantamento, para entender, não é receita de bolo, né? A gente
cada caso é um caso. Então a gente vai conversar com cada família que está interessada em fazer esse planejamento sucessório, vai entender e vai respondendo o questionário, até para entender mesmo o caso, e aí forma a estrutura, não tem nada pronto. Depende caso por caso. Exatamente. E lá no escritório, a gente ainda pode auxiliar também na parte de contratos imobiliários, com a nossa sócia Tatiane Rabelo, que ela é especializada em contratos imobiliários, em contratos de serviço. Então, você vai alugar um imóvel que está ali dentro da patrimonial. A gente pode te ajudar também com isso. Então, assim, o escritório está pronto para atender todos os investidores imobiliários, todas as famílias que têm um patrimônio imobiliário que está ali sustentando e sendo a base da formação do patrimônio dessas famílias, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. A gente veio aqui para trazer informação, trouxemos insights, coisas do dia a dia, do que aconteceu já lá no escritório, nesses últimos 15 anos que a gente tem feito várias operações de proteção patrimonial, de estruturação do planejamento sucessório, e a gente está à disposição para entender o seu caso, que, como a gente disse, o planejamento sucessório é feito sob medida, para cada família, para cada pessoa, de acordo com suas necessidades, de acordo com sua situação. Então, entre em contato com a gente, através de um direct aqui no Instagram, ou uma mensagem no YouTube, ou mesmo pelo WhatsApp do escritório, que está no link aqui também, tá bom? Abraço, estamos à disposição.